E o tema de hoje está sendo tratado assim como aquela sujeirinha jogada debaixo do tapete, sabe? Um verdadeiro serviço pela metade. O Brasil tem o maior contingente de domésticas do planeta, onde a informalidade resiste e é alta, chegando a 70%. E se prepara para fazer uma verdadeira limpeza nas condições para lá de precárias para regulamentar e melhorar a situação dos trabalhadores. Muitas expectativas e dúvidas envolvem a proposta de emenda à Constituição das Domésticas, que gerou polêmica nesses últimos meses. Então, para ouvir os lados dessa história, eu convido a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes, esta bonitinha que está no seu vídeo, a perita da Organização Internacional do Trabalho e professora da PUC São Paulo, Carla Tereza Martins, e o presidente da ONG Doméstica Legal, Mário Avelino. Muito obrigado por terem vindo, tão elegantes. Obrigado de coração. Vamos ver aonde vai nos levar este papo. Vou começar com a dona Delaide, que sabe quão duro é esse trabalho. E, na sua opinião, o PEC já abrange todos os direitos, quer dizer, eventualmente todos os direitos que um trabalhador doméstico deve ter, ou algumas coisas ainda precisam ser revistas? A PEC das domésticas, ela traz, digamos, uma certa igualdade para os trabalhadores domésticos, mas ainda não é a completa igualdade. Porque, digamos assim, a plena igualdade dos trabalhadores domésticos com os urbanos e rurais somente ocorreria com a aplicação a eles de todos os direitos da CLT e todos os da Constituição. Ainda não é isso que está acontecendo agora com a emenda 72. Mas eu considero que toda conquista, todo avanço, ele realmente tem uma certa gradação e considero satisfatório para esse momento, para implementar a igualdade, a PEC das domésticas. Doutora Carla, uma empresa precisa ter um mínimo de funcionários para disponibilizar os mesmos direitos que a PEC cobra por um único empregador e um único empregado. Até que ponto a gente pode colocar no mesmo patamar uma empresa de grande, de médio, pequeno porte e um simples empregador? Então, Rony, na verdade, eu acho que a colocação é válida, né? Essa discussão vem sendo tratada aí. É a empresa, agora você não gera lucro. Não. Mas, de toda forma, nós temos os direitos trabalhistas assegurados para qualquer pessoa, para qualquer trabalhador, independentemente de quem seja o empregador. Eu posso ser um empregador pessoa física, né? Uma pessoa que tem lá um escritóriozinho de contabilidade, uma pessoa que tem um escritóriozinho pequeno de advocacia, um médico, e serão empregadores que têm que assegurar aos seus empregados os direitos que a legislação coloca para todo mundo. Então, assim, não há diferença entre essas pessoas, empregador individual, que também não tem finalidade lucrativa, que vive do seu trabalho, né, daquele trabalho diário, e o que ganha é para o seu sustento da sua família, e se tem empregados, tem que assegurar a esses empregados os direitos trabalhistas. Então, eu vejo que para o empregador doméstico é a mesma situação. Ou seja, o empregador doméstico ele tem que ser considerado empresa. Na verdade, não considerado empresa, mas alguém que... Porque a legislação trabalhista, ela é muito clara. O empregador pode ser pessoa jurídica, pessoa física, com ou sem finalidade lucrativa. Então, não é a finalidade lucrativa e não é ser uma pessoa jurídica que vai caracterizar alguém como empregador, né? Mas o fato de ter pessoas trabalhando para si com as características de empregado, subordinação, pessoalidade, a continuidade do trabalho. Eu não acho muito correto unificar tudo, até porque mesmo no pequeno escritório de contabilidade, ele vai ter uma receita. Quem trabalha, quem emprega e mora numa casa, tem receita nenhuma, pelo contrário, só paga. Sei lá, é uma visão. O fato de eu trabalhar com comunicação me faz levar esses questionamentos, porque as pessoas me pegam na rua e quando sabem que tem esse texto aqui, aí a coisa piora. Saiu uma pesquisa do Ibope em que a população toda estava a favor disso e tal.
com quem eu conversei, de A a Z, ninguém estava a favor de coisa nenhuma. Bom, até bem que a gente sai na rua, pergunta para todo mundo é a favor da pena de morte. E de repente isso não aparece. Não sei. Falar com o Mário, que coitadinho não falou, né? As menininhas. Mas até que ponto a PEC vale a pena? Para os dois lados. Eu digo para o trabalhador, até que ponto para o empregador? Bom, a primeira coisa, Rony, é que essa cultura que eu chamo de escravagista, colonialista e patriarcal, não que o empregador tenha esse objetivo, é uma coisa inconsciente. Nós temos que quebrar esse padrão. Então a PEC, ela vai fazer isso, ainda falta regulamentar. Agora, para o trabalhador é incontestável, quer dizer, o que é bom para ele, porque vai, como a doutora Adelaide falou, praticamente igualá-lo, mas em direitos que são direitos justos, jornada de trabalho, hora extra, etc. Para o empregador, eu diria que vai quebrar um pouco essa cultura até faz parte da família. Mas nós temos que entender que o lar não é uma empresa. Então, não que eu discorde da doutora Carla, na questão que o empregador tem que ser exatamente. Para mim, a base do emprego doméstico ainda é a confiança. A maioria dos trabalhadores domésticos, que são de famílias de classe média, trabalha esposa e marido, eles estão trabalhando e aquela empregada é a dona de casa, ela que está cuidando dos filhos, ela está fazendo o horário dela. Quando eu falo horário, o que é importante aquele empregador? Que ele chegue em casa e as tarefas combinadas estejam realizadas. Se tem filho pequeno, que o filho almoçou, tomou café, foi para a escola, etc. Então, eu discordo quando quer aplicar ao pé da letra esse conceito de lei que o empregador tem que ser a mesma coisa. Eu acho que temos que respeitar a característica do lar, porque o lar é o lugar de descanso, é o lugar... Eu não posso transformar minha casa em uma empresa, que agora vou pôr lá um relógio de ponto, digital, vou ficar na neurose, a preocupação se amanhã ela vai entrar com uma ação na justiça. Quer dizer, eu tenho que assinar a carteira, teria que ter um contrato transparente com todas as tarefas, horário e cumpri-los. Agora, não posso entrar nessa neurose, desculpe o termo neurose, de falar, bom, será que minha empregada, a meio-dia, ela parou e só voltou a 1 hora, mas ela está cuidando do meu filho, e meu filho vai ficar 1 hora sozinho? Então, emprego doméstico, lar, não é a mesma coisa de uma empresa. Seguramente não. Então, nós não podemos ter esse conceito, respeitando a parte legal aqui, dessa legalidade que tem que ser cumprida. Não, vamos respeitar o ambiente de uma casa, e o empregado doméstico tem outras características. Quando você colocou na questão que a doutora Carla respondeu da empresa, eu discordo em parte, doutora, no sentido, os direitos, uma vez estabelecidos, têm que ser respeitados. Agora, eu não concordo em dizer que o empregador doméstico, pela característica, é igual a uma empresa. Mas acho que não é bem isso, né? Só para concluir a resposta, é o seguinte, talvez eu tenha interpretado mal, porque uma pessoa física, se eu monto um escritório, eu sou um dentista, sou um médico, sou um contador ali, eu tenho fins lucrativos. Claro. Uma ONG, eu sou uma ONG não tem fins lucrativos, mas é uma empresa que tem CNPJ, tem funcionários, regime CLT. Então, nós temos a CLT, regime urbano e rural. O emprego doméstico tem que ter características. Nós eliminarmos aquela linha A do artigo 7 da CLT, que aí daria a CLT ao trabalhador, vários direitos ali da CLT, nós teremos que adequar à realidade doméstica. Nós não podemos ter essa falta de sensibilidade de falar, a partir de hoje, você empregador é igualzinho uma empresa, porque isso vai criar uma neurose. Já criou. Mas isso não está ocorrendo. Mas não é isso, exatamente. Porque a CLT... Eu estou com 2 contadores para poder tocar meu barco em casa e olha, eu tenho empresa. E um monte de amigos meus também, amigas principalmente, não sabem o que vão fazer, está todo mundo perdido. Tá todo mundo perdido. Isso é verdade. Isso eu tenho essa experiência vivencial. Estou vendo isso, né? As pessoas não... O que eu faço? Para onde eu vou? E consultando advogado trabalhista, uma confusão que eu nunca vi igual. Mas é esse momento, né? É o momento. A regulamentação vai esclarecer bastante. Para você ter uma ideia, Rony, a CLT ela tem 900 artigos. E desses 900, não deve ter nem 30 que se aplica aos domésticos. Exatamente. Então, é apenas uma pequena parte da CLT que vai se aplicar aos domésticos. Essa confusão agora, ela é compreensível,
mas a regulamentação vai esclarecer a sua preocupação de fazer um programa tratando do assunto, Claro. ajuda a esclarecer. Nós estamos tentando fazer isso aqui, né? Agora, por exemplo, doutora Carla, como é que vai funcionar essa história de hora extra? Então, na verdade, o cumprimento da jornada limitada é nesse aspecto até que a gente tem que pensar. É empregador e tem que, obviamente, fazer com que os seus empregados cumpram uma jornada. A jornada de trabalho é um direito de todos os trabalhadores que vem desde lá 1919, desde do Tratado de Versalhes, né? Criação da OIT. Então, é uma... E depois da Carta del Lavoro de Mussolini, que é a que a gente usa até hoje no governo Getúlio Vargas. Quando eu falo que a nossa lei trabalhista, a Carta del Lavoro, é fascista, as pessoas, você ficou louco? Mas quer dizer, são coisas antigas que eu acho que estão até certo ponto anacrônicas, né? Mas a questão da jornada é uma questão extremamente importante, Sem dúvida, né? No mundo todo. Isso Sem é uma norma internacional da OIT, não é uma norma brasileira de 8 horas diárias. Não estou regionalizando. Né? Então, na verdade, essa questão da jornada é bastante importante. Agora, trabalhar além da jornada, existem mecanismos para você compensar a jornada, existem mecanismos para, se eventualmente precisar, paga-se o valor das horas extras. O funcionamento, né, como o Mário disse, tem que ser uma coisa combinada entre as partes, né? Lógico que tem essa peculiaridade do ambiente doméstico, mas tem que existir uma limitação. Essa combinação, né? entre as partes, porque, por exemplo, é uma coisa muito parecida em países da Europa e mesmo nos Estados Unidos, existe essa história, mas existe um acordo entre as partes. Como eu sou absolutamente ignorante na parte legislativa, na parte de jurisprudência, que eu estou aqui cercado de jurisprudentes, veja bem, como é que faz? A gente não, por ser uma emenda constitucional, eu não posso eventualmente fazer um contrato de trabalho, não posso fazer porque lá existe a livre negociação, na Europa e nos Estados Unidos. Aqui não pode ter livre negociação porque é uma emenda constitucional, né? Na verdade, pode ter a negociação desde que respeitados os limites que a lei estabelece. Então, eu posso negociar, por exemplo, a questão de compensação da jornada. Eu tenho que ter 8 horas no máximo por dia, 44 horas na semana, que é uma semana de 6 dias. Então, eu posso fazer uma compensação. Não tem trabalho aos sábados, então compensa aumentando a jornada durante a semana. Trabalha 6 dias num dia da semana, 4 no outro, 9 no outro. Faz uma compensação. Tem dias que precisam mais. Mas é compensação financeira, que é que as meninas mais estão preocupadas. A compensação financeira, na verdade, é se extrapolar esse limite das 44 horas semanais, e aí você teria que pagar efetivamente como hora extra, no mínimo 50% da hora normal de trabalho. Agora, existem outros tipos de atividades que ainda vão ter que ser regulamentadas, que são aquelas pessoas que vão trabalhar em regimes de plantão, 12 por 36, cuidadores de idosos, meu babás. pai tem 96 anos. Nós estamos todos em pânico. Vou ter que contratar uma meia dúzia de cuidadores, sei lá o que a gente vai fazer. Estamos em pânico. Mas vai ser possível, pela regulamentação, trabalhar 12 por 36. Fazer escala, né? Tem que vai ter uma flexibilização em relação à jornada do doméstico. Essa flexibilização, diferentemente do trabalhador urbano e rural, ela vem na regulamentação. Até a próprio período. Você tem um período, por exemplo, de manhã, que ela tem mais trabalho, por exemplo, e depois, durante a tarde, não tem, à noite serve o jantar, por exemplo. Então, você pode compor a jornada, não é ficar o dia todo à disposição. Doutora Carla, eu entendi o seguinte, é que todos nós vamos ter que aprender a trabalhar como RH, como contadores. Esse é o grande problema, que nós não temos esse preparo. Quer dizer, a dona de casa comum, ela não tem esse preparo. Uma pessoa classe C já tinha um ajudante doméstico em casa. Não tem formação acadêmica nem técnica para entender tudo isso. Este é o problema maior. As pessoas estão literalmente perdidas. Nada contra a legislação, os direitos do trabalhador, mas ninguém sabe como fazer. Este é um problema, porque neste país tudo vem de cima para baixo. Bobaginhas, por exemplo, aquela tomadinha que tem no mundo inteiro e todo mundo tem. Aí, de repente, você tem que ou comprar um outro eletrodoméstico, ou você tem que cortar aquele, fazer uma gambiarra para poder usar.
Se não é para ter choque, para não ter problema, gente, agora que vai ter. Mas vem de cima para baixo, ninguém fica sabendo de nada, não há uma consulta, é tudo de cima para baixo, a gente não aprende nada. Quando vê, está com a bomba na mão explodindo, uma banana de dinamite na mão. Esse é o problema que eu acho maior. Rony, deixa eu fazer uma observação. Primeiro, um complemento. Pelo que está sendo proposto, vai haver o banco de horas. Isso é uma proposta e o banco de horas tem por objetivo eliminar esse custo adicional da hora extra. Vai permitir o quê? E durante um período, de repente, aquelas horas adicionais, o empregador, em comum acordo com a empregada, a compense, ou seja, com folgas, ou possa até estender o número de dias de férias, ou, de repente, se ela faltar sem uma falta justificada, ou chegar mais tarde ou mais cedo. Então, isso é um fato importante, que o grande medo dos empregadores é esse custo da hora extra. Só para ter uma referência, o telespectador. Se uma empregada todo dia fizer uma hora extra, vamos pegar 22 dias úteis como referência, isso vai onerar na média, estou falando já com férias, 13º, 25% a mais. Exemplo, se eu pago 1.000, esses 1.000 vai ser mais 250. Esse é um ponto. Então, o banco de horas, ele está tendo um olhar para equilibrar e não onerar, que se aumentar muito o custo, assusta o empregador e pode gerar demissões, Interfere no como mercado. também No mercado, claro. desestimular, quer dizer, não estimular a formalidade. É verdade que foram despedidas 481 mil? Não. Deixa Não? eu te fazer uma colocação. Ninguém tem a informação hoje correta se houve, por enquanto, demissões, a gente ouve falar. Nós vamos ter esse mês essa informação correta. Por quê? Tá. A Previdência Social, que recebe o recolhimento do INSS, ela vai ter o recolhimento do mês de maio. Então, especula-se muito. Eu mesmo, como ONG, nós fizemos um estudo, uma pesquisa com 2.700 empregadores formais, isso entre novembro do ano passado e janeiro, e fizemos duas perguntas. A primeira, se a PEC for regulamentada do jeito que está, isso estamos falando em novembro, qual vai ser a sua reação? E a resposta foi assim, meio violenta. 81% desse universo falou que demitiria por uma diarista, o que não é realidade. Porque quem tem uma criança pequena, como não é uma creche cara ainda, ou uma pessoa idosa, depende. Então, estimamos que 40% poderia ocorrer. E fizemos uma segunda pergunta. E se a PEC for aprovada do jeito que está e houver a desoneração de custo do empregador, onde basicamente tem duas propostas. A primeira, usando o modelo que o governo fez com o microempreendedor, que reduziu o INSS de 11 para 5, a gente propõe que o empregador reduza-se de 12 para 4. Sobra 8, 8 vai cobrir a obrigatoriedade do fundo. E no projeto está sendo reduzido. Está sendo reduzido. De 12 para 8, o que nós não consideramos ainda insuficiente, doutora. Por quê? Porque essa redução vai evitar que quem já assina a carteira demita, mas não está estimulando a grande massa informal. Hoje são 5 milhões de trabalhadores sem carteira assinada para 6 milhões e 600. Precisa incentivar, né? Então, nós temos que estimular essa grande massa informal a assinar carteira. Só há direito para quem tem carteira assinada. Então, temos que criar estímulo, como o governo fez com todo o segmento econômico. Desonerou a folha de pagamento das empresas, reduziu o IPI de carro, objetivando o quê? Evitar demissões, criar mais empregos. E aí vem a pergunta, por que o empregador doméstico ele continua sendo excluído? Porque a cultura escravagista, me parece, que está saindo do próprio Poder Executivo, que não aceita a redução. Então é estranho, olha, 6 milhões e 600 mil trabalhadores. Se nós colocarmos 3 dependentes para cada um, temos 20 milhões de brasileiros. E eu estive numa audiência no Ministério da Fazenda e perguntei, por que o empregador não pode ter desoneração? Resposta de um diretor, é que ele não é um segmento econômico. E eu respondi, espera aí, você está me dizendo que quando 20 milhões de pessoas compram um pãozinho, que tem IPI, tem ICM, ICMS, gera toda uma cadeia produtiva, isso não gera economia? Ah, não é bem assim. Então, Como é que é, então? Não, para eles, governo pode desonerar todo mundo. Agora, empregador doméstico, emprego doméstico, continua na cultura escravagista
e discriminado. Mas o isso governo, uma falácia, essa história dessa visão escravagista. Não, mas o governo está fazendo, está Doutora, disposto a abrir mão de algum... abrir mão, sim, de algum valor de recolhimento. Agora, eu gostaria, Rony, assim, de rapidamente falar um pouco sobre a observação que você fez de vir de cima para baixo, né? Nós temos um histórico de trabalho doméstico no Brasil muito preocupante. Em 43, a CLT está completando 70 anos esse ano, em 73... Em 43, os trabalhadores domésticos foram excluídos completamente da CLT, só veio uma lei conferindo alguns direitos em 72, quer dizer, 29 anos depois. Sim. A Constituição de 88 também excluiu os trabalhadores domésticos e em 2011 a Organização Internacional do Trabalho aprovou uma convenção, a 189, que ainda não foi ratificado pelo Brasil, e só agora veio essa lei conferindo essa igualdade que nós chamamos de igualdade desigual. Então, é um caminhar muito lento e que acho que nós, cidadãos, precisamos nos esforçar para que essa lei seja cumprida, porque é muito importante, é uma categoria de trabalhadores muito grande, no Brasil são 7 milhões e 200, 14 milhões e 200 na América Latina, 53 milhões no mundo. Então, acho que esse olhar, digamos, para o trabalhador doméstico... Eu li um artigo no Estadão, antes da emenda constitucional sair, de que esse era o fim de uma atividade profissional. Quer dizer, como nós conhecemos, da forma ortodoxa que nós conhecemos, o trabalhador que trabalha na nossa casa, que tem uma suíte tamanho desse estúdio quase, com TV a cabo, com geladeirazinha, minibar, com internet, uma suíte bacana, com banheiro bonito, com carpetado, enfim, com cama de grife, com lençol de grife. Isso é como eu faço na minha casa. E de repente a coisa muda de uma maneira, chamam de escravagismo isso. De fato, eu não consegui entender. A minha babá está viva até hoje, é minha mãezona. Quer dizer, não entendo isso. Imagina, a babá do meu pai foi minha babá também. Rony, parente da gente. Mas essa situação é uma situação... Quem tem uma visão desse tipo, e tenho certeza que você e outras pessoas, muitas outras, né, como nós, cumprimos, sempre pagamos os direitos, sempre respeitamos. Lógico, isso para nós, a lei não vai ter qualquer diferença, Rony. Essa não é a realidade Agora, não é das a várias regiões do Brasil. Da maior parte dos trabalhadores. Essa que é a questão. Entendi, né? A questão de eu sou caipira da cidade, eu penso, não tenho essa visão. Rony, complementando a doutora Carla, são dados do IBGE, que anualmente faz uma pesquisa, que é a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. De acordo com a PNAD de 2011, há 35 mil mulheres nesse país que trabalham pela troca de moradia, alimentação, vestuário. 35 mil. Nós temos... Isso é um horror. Nós temos 2 milhões e 100 mil mulheres ganhando até, não falei meio, até meio salário mínimo e trabalhando 58 horas por semana. Carga horária na região norte e nordeste 58 e 56. Nós temos 67 mil crianças com idade até 14 anos essa que é a questão. Trabalhando no emprego doméstico. Falei com idade até 14 anos. 67 mil. Nós temos, desde 2008, é proibido no Brasil menor de 18 anos no emprego doméstico. Ainda há 170 mil arredondando, adolescentes com idade de 15 a 17. E nós temos ainda quase mais 1 milhão de domésticos ganhando entre mais de meio a 1. Então, na realidade, uma minoria, que é 1,5 milhão hoje do doméstico que tem carteira assinada, tem hoje no mínimo salário mínimo. Então, a gente acha que na grande capital, a gente fala isso não existe. Existe, são dados de um órgão competente, com respeitabilidade, que fez pesquisa. Nós estamos falando de milhões de trabalhadores. E com recorte de gênero e raça. 92% são mulheres e mais de 60% são mulheres negras.
É que a gente fica olhando muito para o nosso umbigo, né? Exatamente. Então, o problema é muito mais amplo e essa modificação toda vem num momento muito importante, a discussão é muito importante e as pessoas que estão com receio, mas que têm uma cultura já de respeito aos direitos, respeito ao ser humano, para essas pessoas não vai ter problema, Rony. Você não vai ter problema na sua casa, muitas pessoas não vão ter problema. Por quê? Porque tem o respeito ao ser humano que trabalha, né? E que, portanto, vai assegurar um salário digno, condições dignas de trabalho. Lógico. Então, não vai ter problema. Agora, a repercussão Só que eu tenho que aprender RH e tenho que aprender a ser contador. Aí tem um dado que não precisa, não. É muito simples, Rony, não é uma coisa complicada. Eu acho que A regulamentação vai esclarecer muita coisa. Não, mas aí, desculpa eu cortar, doutora, existe um ponto que o Rony falou e isso é uma realidade. A rotina de um empregador doméstico para cumprir as obrigações trabalhistas é igualzinho a de uma empresa, com exceção que uma vez por ano o empregador doméstico não tem a RAIS, que é uma obrigação de uma empresa, e o CAGED. Tirando isso, doutor, é a mesma rotina. E aí, mas tem que ter recibo, tem que ter os sim, pagamentos mas o que eu quero dizer é o seguinte, de contribuição previdenciária. sim, doutora Carla, mas eu quero dizer o seguinte, vamos lá, empregador agora tem que pegar, se houver hora extra, tem que pegar, calcular a hora extra, sobre a hora extra, repouso semanal remunerado, isso incide fundo de garantia, INSS, segurança de trabalho. Estou perdido, mas pelo amor de Deus. Aí isso vai entrar como média para cálculo de férias, 13º aviso prévio. Não é bem assim. Mas o que eu quero dizer que é importante ao telespectador... O meu diretor está aqui falando, não quero apresentar, Márcio Tavolari, esse é meu diretor. Ele me fala aqui, assim, vocês estouraram todo o tempo que nós tínhamos do programa. Vamos combinar voltar a esse assunto? Porque isso num papo desse a gente não vai conseguir. Com o maior prazer. Posso contar? Pode contar, com o maior prazer. Muito, muito, muito obrigado. Eu quero agradecer muito, primeiro, a presença da ministra do TST, que é Adelaide Miranda Arantes. Obrigado. Tão bonitinha, não parece nem ministra. Obrigada. E da perita da Organização Internacional do Trabalho, a doutora Carla Tereza Martins. Muito bonita. Obrigada. E do presidente da ONG Doméstica Legal, Mário Avelino. Eu que agradeço. Ou não? Claro. Está combinado, Obrigado. então, da gente se encontrar? Com certeza. prazer. Com prazer. Muito obrigado por terem vindo. E, debater.